Que o Senhor nos enriqueça essa noite com a sua preciosa presença em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem já as suas Bíblias no livro de Salmos. Leremos o Salmo 19. Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Deus, que salmo lindo, Senhor. Palavra inspirada, palavra inerrante, palavra eficaz. Palavra ao qual o Senhor trouxe ao teu servo Davi, que registrou, e hoje até 4.000 anos depois, 3.500 anos depois, nós somos abençoados por essa palavra bendita. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem abençoado a tua igreja. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, que a fé cristã é muito além do que aquilo que achamos que é a vida só de culto ou vida só de igreja. A vida cristã se estende quando nós contemplamos a tua criação. A vida cristã se estende quando nós saímos para o campo. A vida cristã se estende quando nós estamos de férias, vamos à praia ou vamos visitar os nossos parentes. A vida cristã ainda é encontrada lá. A vida cristã se estende quando nós estamos sozinhos. E neste momento, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ter, Senhor, a nossa fé exercitada e nutrida por meio da Tua palavra, que é um meio de graça eficaz que o Senhor designou para trabalhar no nosso coração. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor venha iluminar o nosso coração para que compreendamos as verdades desse salmo
e assim sejamos nutridos por meio da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui um salmo que é muito conhecido como aquele salmo que mostra dois tipos de revelação. Nós vemos aqui uma revelação geral, que é comum a todos os homens, dos versículos 1 ao versículo 6, e nós temos aqui a revelação especial, que é comum somente àqueles que são os eleitos do Senhor, aqueles que creem no Senhor Jesus, que se encontra no versículo 7 até o versículo 14, porque somente os eleitos, somente o povo de Deus pode considerar a lei de Deus prazerosa, ou contendo um valor maior do que o ouro depurado. Então nós vemos aqui essas duas divisões naturais neste salmo. Contudo, eu quero trazer aqui 3 verdades que estão impressas nesse salmo, porque a primeira delas vai falar um pouco a respeito de Deus se revelando no meio da criação, por meio da criação, de Deus se revelando por meio da sua palavra, e a reação do salmista Davi diante dessas duas revelações. Então o tema do sermão dessa noite é: seja agradável ao Senhor. Seja agradável ao Senhor. E para ficar bem fácil de guardarmos esse sermão, meus irmãos, e a mensagem impressa no Salmo 19, nós temos aqui os 3 Cs do Salmo 19. Nós temos o primeiro C, que é o C da contemplação. Seja agradável ao Senhor, contemplando a glória de Deus na criação. O segundo C é considerando a perfeição da palavra de Deus. E o terceiro C é confessando os seus pecados diante de Deus. Então, contemplando, considerando e confessando. Eu creio que vai ficar fácil de entendermos toda a estrutura deste salmo e a riqueza que ele traz. E a primeira verdade, meus irmãos, que esse salmo traz para nós é que os céus estão declarando uma verdade. Os céus proclamam a glória de Deus. E é importante nós notarmos aqui a percepção do salmista Davi com a criação. Todos nós achamos a criação bela, nós ficamos vislumbrados quando nós vamos para um retiro e vemos aquelas árvores, aqueles morros lindíssimos, aquele ar puro, aquele cheiro de mato, e nós percebemos uma glória intrínseca à criação. Nós percebemos que existe algo de belo neste mundo. Quando nós contemplamos uma praia, um nascer do sol, para aqueles que gostam de acordar cedo, quando nós contemplamos os animais de uma savana, quando nós vemos a vida sendo gerada, até mesmo no hospital, nós vemos a glória de Deus. Mas o salmista Davi, ele traz algo importante. Ele diz que os céus proclamam não a sua glória pessoal. Os céus estão proclamando a glória que pertence a alguém, a glória de Deus. E Davi, ele entende uma coisa, que por mais gloriosa que a criação seja, a glória que ela possui não lhe pertence. A glória que ela possui é uma glória emprestada. Nós ouvimos muito bem que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele reparte, Ele distribui a sua glória por meio do cosmos. Ele distribui a sua glória por meio dos dons manifestados na igreja. Ele distribui a sua glória por meio do bom testemunho que os cristãos dão lá no mundo. E tudo isso é para quê? Para redundar em louvores a Deus, que é o Senhor de todas essas coisas. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é dádiva, procede do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação alguma. Então tudo que é bom que nós experimentamos neste mundo, a alegria de bebermos uma boa Coca-Cola, o comer de um favo de mel, um bom café da manhã com um pãozinho quentinho, um café fresco, uma caminhada numa praça, todos esses prazeres, toda essa injeção de dopamina que nós recebemos com essas coisas simples, são bênção do Senhor e pertencem à glória de Deus. E Davi muito bem reconhece isso. Davi era um homem que contemplava a natureza, contemplava a criação, e a criação comunicava todo esse empreendimento da glória de Deus. Olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor. Nós somos belas, mas isso aqui é
do Senhor. E Davi percebeu muito bem isso. Mas vejam que a natureza, a criação, ela comunica algo. Porque Davi está falando aqui no versículo 1 e no versículo 2 que ela está proclamando. Ela está falando. E no versículo 2 é uma linguagem um pouco mais carregada no seu sentido de comunicação. Vejam, versículo 2: um dia discursa a outro dia. Isso é magnífico, porque essa palavra discursa, traduzida literalmente é jorrar. Em outros momentos, essa palavra é utilizada para algo que fermentou e o pote não conseguiu conter e começou a transbordar, a colocar para fora. Em vários momentos, as Escrituras vão usar esse tipo de exemplo de pessoas que vão falar de forma veemente, como se estivessem jorrando, como se não pudessem conter as suas palavras. E a própria Bíblia, ela vai tratar o homem, a humanidade, como uma fonte que jorra água. Por exemplo, em Provérbios capítulo 18, versículo 4, diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Essa palavra transbordante é a mesma palavra utilizada aqui para discurso. Ou seja, o homem ele é visto como uma fonte que transborda, e ele pode transbordar algo bom ou algo ruim. Ainda em Provérbios, nós temos no capítulo 1, versículo 23, um exemplo positivo. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Esse derramar, esse falar, esse transbordar daquilo que está no coração é uma palavra utilizada aqui como discurso. Então o homem ele é visto como uma fonte que tem que jorrar alguma coisa. Assim como também nós temos o exemplo negativo. Ainda lá em Provérbios, no capítulo 15, diz o seguinte: mas a boca dos perversos transborda maldades. Em outros textos vão dizer que o perverso transborda em espadas, em palavras que machucam. Então, o que Davi está falando aqui? Que a natureza, a criação, ela transborda uma mensagem. E essa mensagem não é para dizer que, eu sou a mãe natureza que cuida da humanidade. Não. O que ela está comunicando para nós é que ela está transmitindo e representando ou mostrando, dando flashes e lampejos daquilo que pertence ao Senhor. A glória de Deus, a natureza proclama essa glória de Deus. E esse testemunho, meus irmãos, ele é tão veemente, essa pregação da criação é tão veemente, que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele disse o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem nas Escrituras? Não, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E o que ele fala a respeito dos homens que contemplam os atributos de Deus na criação, ele diz o seguinte: tais homens são por isso indesculpáveis. Tamanho a veemência dessa pregação da criação, tamanho a veemência desse jorrar da glória de Deus na criação. Todos os homens são, perante Deus, indesculpáveis. Você quer ser ateu? Você se diz ateu? Você diz que não acredita em Deus? Pois existe um pregador voraz, poderoso, chamado criação, que está dizendo para você: olha aqui os atributos de Deus, olha aqui o poder de Deus, olha aqui a eternidade de Deus, olha aqui a criatividade de Deus, olha aqui a soberania de Deus, olha aqui como Deus nos sustenta. Não tem como ficar calado diante da pregação da criação. Todos os homens são indesculpáveis. Porque a primeira coisa que a criação faz quando ela comunica a glória de Deus é dizer que, de fato, Deus existe e que não tem escapatória neste mundo que Ele criou. A criação está pregando. A criação está comunicando. A criação está falando de todas essas atribuições, esses atributos de Deus.
Mas vejam que a criação, ela não fala, ela jorra. A criação não consegue conter aquilo que, vamos dizer, como se a criação fosse uma pessoa, ela não consegue conter aquilo que está no seu coração. Vejam, a criação, ela não está em pecado. Quem é o pecador na criação é o homem. A criação, ela é sob maldição de Deus, porque Deus a amaldiçoou por causa do pecado do homem. A criação, conforme em Romanos capítulo 8, ela foi limitada na sua força, nos seus poderes, mas mesmo limitada e mesmo sob maldição divina, ela continua declarando, jorrando a respeito da glória de Deus. E quando eu falo em jorrar, quando eu falo em colocar para fora, vocês não se lembram de alguma coisa? Certa vez Jesus encontrou uma mulher conhecida por suas práticas adúlteras. Lá em João capítulo 4. Aquela mulher era uma mulher desacreditada, cheia de justificativas, tentando compensar o seu pecado, porque a adoração dela era julgada pelos judeus. Mas Jesus trouxe uma palavra linda para aquela mulher. Ele disse no capítulo 4 de João, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele ou nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher custou um pouquinho a beber daquela água. Mas veja, uma mulher que não tinha credibilidade na sociedade, uma mulher conhecida como adúltera, depois que ela reconheceu que Jesus de fato era o Cristo, o famoso Messias esperado pelos judeus e pelos israelitas e samaritanos, a primeira coisa que ela fez foi jorrar a respeito desse Cristo. E quando ela jorrou a respeito de Cristo, o que aconteceu? As pessoas disseram: eu não acredito em você porque você é uma adúltera, porque você é uma promíscua, porque você é uma imoral. Não. Eles deram ouvidos à voz daquela mulher que não era reconhecida. E eles foram até Cristo. Ouviram Cristo jorrar vida eterna. E eles pediram: Cristo, fique conosco. Agora nós sabemos que de fato Jesus é o Cristo. Não só por causa do testemunho da mulher, mas porque Ele tem falado e nós temos visto que é Ele de fato. Então vejam, meus irmãos, que a natureza ela jorra. E a proposta que Cristo tem para mim e para você é que nós também venhamos a jorrar, a comunicar da glória de Deus, a falar, a dar testemunho, não por causa daquilo que nós somos ou éramos, mas daquilo que nós seremos em Cristo Jesus. Jesus tem o poder de transformar qualquer tipo de fonte de águas amargas, fonte de águas venenosas, fonte de águas salobras em águas nutritivas, em águas que jorrarão para a eternidade. Deus tem o poder de transformar a minha e a tua língua, para que a gente não venha mais a se conter, mas a proclamar. Eu já disse aqui para os jovens que evangelismo não é uma ordem que é dada para você dizendo só, vai evangelizar. Não. Atos dos Apóstolos mostra uma coisa bem diferente. A perseguição veio sobre Jerusalém. Os discípulos fugiram de Jerusalém. E automaticamente eles proclamavam, porque eles não conseguiam segurar os seus lábios de toda a novidade que eles tinham experimentado, que era Cristo Jesus. Eles falavam. E eu digo sempre que a pessoa que evangeliza é uma pessoa que está cheia do Evangelho de Cristo. Evangelização é a consequência de um coração cheio do Evangelho. Assim como a natureza reconhece que Deus é o soberano, todo-poderoso, e ela proclama, ela jorra. Um cristão verdadeiro, cheio do Evangelho, ele jorra vida, jorra eternidade, ele jorra palavras de vida, ele edifica, ele transforma. É isso que o crente é. E é isso que ele deseja ser. Vida. Proclamar vida. Dar água ao sedento, transformar aquele que tem sede. É isso que Jesus faz. Então,
Para que andemos de forma agradável diante de Deus, nós precisamos contemplar a criação, porque ela comunica, ela jorra a respeito da glória de Deus. E você precisa fazer esse exercício, meus irmãos. Ainda mais o crente paulistano que sai debaixo de um concreto, vai para uma parada de ônibus e fica debaixo de uma cobertura de um ônibus, vai para dentro do metrô, fica isolado com um monte de pessoa na volta e não consegue ver nem sequer uma folhinha verde, não consegue nem sequer pegar um solzinho, não consegue nem sequer ver o céu. E existe até uma diferença grande entre os crentes do interior e os crentes da metrópole. Parece que existe mais ateu na metrópole do que no interior. Por quê? Porque eles não estão contemplando. Cada vez mais as cidades crescem, cada vez mais o concreto é usado para cercar as vistas dos homens, e eles param de contemplar a glória de Deus e passam a contemplar a glória do homem. Vejam que prédio, vejam que pedras, vejam que viaduto lindo, vejam que lindo concreto, que lindo asfalto. Homem, 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 homem. E deixam de contemplar aquilo que a natureza, que a criação tem jorrado a respeito de Deus. Por isso, façamos mais retiros, façamos mais acampamentos, com o objetivo de ouvir a criação comunicar os atributos invisíveis de Deus. A segunda verdade, meus irmãos, que nós podemos ver aqui, encontra-se nos versos 7 a 11. Para que andemos de forma agradável diante de Deus, nós precisamos contemplar a glória de Deus na criação. E segundo, nós precisamos considerar a perfeição da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, Davi, ele diz o seguinte a respeito da lei. Vejam que parece que é estanque, que é de propósito. Davi fala do sol, ali no final do versículo 4, falando ali do 4, 5, 6, ele fala do sol andando, né, vamos dizer que no ponto de vista do observador, andando sobre a terra, aquecendo todas as coisas, nada fugindo do seu calor, gerando vida, mostrando o contorno das folhas, mostrando as cores, revelando tudo, trazendo a luz tudo aquilo que estava às escuras, fazendo com que o orvalho evapore. Vejam, e não é estanque, não é que Davi mudou de um assunto para o outro, vou parar de falar do sol, senão vou ter que falar da lua, vou ter que falar das estrelas, vou ter que falar das estações, vou ter que falar do lírio dos campos. Não é isso. Davi, ele está usando a linguagem do sol, brilhando, dando vida, dando cores, para pegar esses raios do sol e aplicar agora a lei de Deus. É isso que Davi está fazendo. No versículo 6 ele fala, o sol ele principia de um lado a outro do céu, nada foge do seu percurso, nada foge do seu calor. Da mesma forma, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Assim como um vigilante que fica lá nos muros da cidade esperando o sol nascer, e ele dá graças a Deus quando ele vê o sol nascendo, para poder voltar para casa e assim ter o seu dia a dia normal. Da mesma forma, o salmista Davi deseja a manifestação da lei de Deus para iluminar e para trazer vida e vitalidade. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aqui, meus irmãos, ele começa a descrever o que é a lei de Deus, ou qual é o conteúdo da lei de Deus. E ele traz algumas palavras aqui. Ele diz que na lei de Deus existe testemunho, na lei de Deus existe preceitos. O testemunho, ele vai falar que o testemunho dá sabedoria aos simples. Os preceitos alegram o coração. Ele vai dizer que a lei de Deus contém também mandamentos que iluminam o coração. Contém também o temor que permanece para sempre. E também contém juízos e julgamentos que são justos. Cada uma dessas palavras são coisas diferentes que estão dentro da lei de Deus. Por exemplo, o testemunho. Você pensa em testemunho, imaginou alguém dando testemunho aí, que o Senhor me livrou aí da morte, me livrou aí de alguma coisa, me ajudou, me abençoou. Não é nada disso. Testemunho eram as festas de Israel. Cada festa tinha uma simbologia. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, para lembrar que o povo de Israel viveu no deserto em tendas. A festa da Páscoa, para mostrar que o povo de Israel foi livrado do Egito por meio da última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito.
E por causa disso, eles foram praticamente expulsos do Egito. A festa das colheitas, ou Pentecostes no Novo Testamento, para celebrar todo o grão de trigo, todos os cereais que eram produzidos como um sinal da bênção de Deus com o povo de Israel. Então essas festas de Israel, elas são chamadas de testemunhos, para dizer que Deus de fato cuidou do povo e permanece cuidando do povo. Nós temos também os preceitos dentro da lei de Deus, que são as instruções. Faça isso, te purifica disso, deixa de fazer isso, se arrependa disso, faça um sacrifício se você pecar dessa forma. São os preceitos, aquilo que Deus estipula na sua palavra. Nós temos também os mandamentos, que é o decálogo, a lei moral de Deus, e ele diz que a lei moral é aquela que ilumina os nossos olhos, ou seja, ela é como um candeeiro no meio de uma floresta densa para mostrar o que existe lá na negridão de uma floresta. E também nós temos o temor, porque a própria lei de Deus nos ensina a temer a Deus, e também tem os juízos, os preceitos do Senhor, ou seja, qual é a sentença para cada tipo de pecado, como que nós devemos proceder com cada tipo de pecado. E a lei diz que esses juízos são justos. Agora, diante de toda essa lei, o que me impressiona, meus irmãos, é o comportamento de Davi diante de tudo isso. Ele diz que, no versículo 10, que essa lei do Senhor, com todo esse conteúdo, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí você se impressiona, como que Davi tem todo esse apreço pela lei do Senhor? Alguns até se admiram, como que Davi ama essa lei? Talvez a pergunta deveria ser outra. Como que alguém ainda não se admira, não tem prazer nessa lei que é a palavra do Senhor? E eu entendo que eu estou falando com algumas pessoas aqui que perderam esse prazer. Ler a Bíblia não é mais prazeroso. Ter um momento com Deus, uns 10, 15 minutos lendo a palavra, não é algo que traga um alívio, não é algo que faça você contar os minutos para ter aquele momento. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas que estejam assim. E talvez, meus irmãos, essa falta de prazer é porque você tem contemplado pouco o que Deus fez na sua vida e tem contemplado, considerado muito pouco a palavra dele para a sua vida. Uma das coisas que pode estar acontecendo, meus irmãos, é que alguns devem ter cedido à guerra da ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é pecado. E eu quero lhes dizer que as cidades e a sociedade têm sido construída para que a população seja cada vez mais ansiosa. Você tem menos tempo em casa, mais tempo no trabalho, mais tempo no trânsito, porque eles entendem que uma pessoa ansiosa, ela consome mais, ela compra mais, ela fica mais tempo nas redes sociais, e as redes sociais sabem disso. Ela coloca aqueles reels, aqueles videozinhos, para que você perca, além dos 20 minutos, venha perder 2 horas ali, enchendo o teu cérebro de dopamina, para que você tenha prazer e venha esquecer que você é um ansioso. O que é ansiedade? É uma preocupação demais com coisas que não devem ser motivo de preocupação para aquele momento. É você estar preocupado com o teu futuro, é você ficar preocupado com a sua carreira, é você ficar preocupado com o percurso dos seus filhos, com a história dos seus filhos, com o empreendimento dos seus filhos, é você se preocupar com a sexta-feira quando você está na segunda-feira. E por causa dessa preocupação, dessa ansiedade, você deixa de viver aquele dia que o Senhor te deu para viver. E a lógica que Jesus ensinou de como nós devemos viver como cristãos é viver um dia de cada vez. Nós só temos capacidade para isso. Tão limitados que nós somos. A nossa capacidade, a nossa inteligência, vamos dizer assim, a nossa biologia só permite que a gente viva um dia de cada vez.
Por isso que a ansiedade traz uma série de doenças e desencadeia até mesmo em depressão. E ela é pecaminosa, não é doença, é pecado. Então, meus irmãos, como que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para fazer com que essa palavra volte a ser prazerosa para nós todos os dias? É assim mesmo, é simples, é voltar a meditar nela todos os dias, para que o nosso coração seja menos ansioso e venhamos a nos preocuparmos e nos ocuparmos com as coisas deste dia. As preocupações que o Senhor nos deu nesse dia é ela que nós devemos encarar. Isso não quer dizer que nós não devemos projetar e planejar. Não, nós devemos planejar, mas as nossas preocupações têm que estar no dia de hoje, porque muitos estão preocupados com a sexta-feira e deixam de viver o dia de hoje. E se deixam de viver o dia de hoje, eu não leio a Bíblia, eu não contemplo, eu não tenho motivos para agradecer a Deus, porque eu só estou pensando na sexta-feira. Sextou! Hashtag. Eu só quero a sexta-feira. Você sabia que uma segunda-feira na presença do Senhor pode ser um dia delicioso? Sabia que isso é uma realidade possível? Eu sei que você está pensando, vou chegar em casa, assim, se o Guilherme demorar, eu vou perder a hora de sono, segunda-feira, ai, tem tanta coisa, mas sabia que pode ser um dia delicioso? Sabia que se você tirar uns momentinhos, ou tentar acordar um pouquinho mais cedo, sentar na janela da sua casa, olhar para o céu, o sol nascendo, e te deleitar com isso, e ter ali uns 15, 20 minutos de meditação, de ficar ali pensando a respeito dos assuntos de Deus, de ter a tua Bíblia do lado, ler a palavra, pegar uma garrafinha d'água, tomar um golinho, ler a palavra, confessar os pecados diante do Senhor. Sabia que a tua segunda-feira pode ser um dia riquíssimo, um dia abençoado, um dia produtivo. Sabia disso? Pois eu quero lhe dizer, tente amanhã fazer isso. Tente contemplar o Senhor, tente meditar nas riquezas benditas do Senhor. Tente parar de pensar nos rendimentos da poupança ou da previdência privada e pensar nos rendimentos da palavra de Deus, que são muito mais ricas do que todo o ouro depurado. Pare, pense, debruce-se dessa palavra bendita. Senhor, eu preciso suspirar pela tua palavra manhã após manhã, e a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, e você nem vai saber que é sexta-feira. Vai ver no sábado, glória a Deus, porque amanhã é dia do Senhor, e estarei lá, e a segunda-feira continuará sendo um deleite para a minha vida. O Senhor é essa fonte de deleite. Você pode desfrutar desse deleite todo. Agora vejam, meus irmãos, que essa lei de Deus, no versículo 11, ela admoesta os seus servos, e ela diz que em guardar essa lei do Senhor, em guardar essa palavra, a grande recompensa. Você crê nisso? Que Deus pode te recompensar com a presença dEle na sua vida? Que Ele pode te dar alegria em desfrutar de um momento de comunhão com Ele? Eu tenho que lembrá-los que Jesus falou algo tremendo em João capítulo 14. Ele prometeu que Ele se manifestaria aos seus. Você acha que Jesus está lá sentado no trono distante e que Ele não tem poder para se manifestar na sua vida por meio do Espírito Santo? Você acha que essa palavra ela não pode brilhar no seu coração e você ter uma manifestação viva de Cristo na sua vida, na sua história, transformando o seu caráter, e você se alegrando por Ele estar ali e ouvindo a tua oração e tratando o teu coração? Você pode ter isso. Isso pode ser amanhã, contanto que você separe um tempo para se exercitar nisso. A terceira verdade, meus irmãos, que nós podemos ver aqui, eu falei, né? Sejam agradáveis diante de Deus, contemplando a glória de Deus na criação. Pare, olhe, veja, contemple, escute o discurso dela.
Considerando a perfeição da palavra de Deus, pare e medite na palavra de Deus, deixe a palavra de Deus jorrar na sua vida. E terceiro, confessando os seus pecados diante de Deus. Davi falou da criação, Davi falou dessa pregação eloquente da criação. Davi falou, usou o exemplo do sol brilhando e pegou esse modelo do sol trazendo vida e trouxe para a palavra de Deus. E agora vejo que diante da pregação da criação e diante da lei de Deus ser esse objeto desejável, o que ele diz aqui no versículo 12? Ele confessa ao Senhor, ele diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem? O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, eu confesso para o Senhor os pecados que eu conheço. Mas tem coisas aqui no meu coração que de vez em quando aparecem e eu me apavoro. Elas estão ali. Eu sei que existem. Às vezes vem uns pensamentos bobos aqui, a gente chama de pensamento intruso, né? Vem uns pensamentos bobos aqui, a gente pensa, poxa, da onde veio esse pensamento? Veio do diabo? Não, é do seu coração. Você pensou isso porque você é assim. Pensamento intruso é uma denúncia do que é o seu coração. Então vem assim, imaginei fazendo tal coisa. Imaginou, é. Não te imaginou não, tá lá. Tá lá, as águas estavam tranquilas, de vez em quando saiu o bracinho do ônibus, o bracinho do monstro para fora. Uau! Dá aquele movido e você se apavora. O que é isso? Que pensamento é esse? É o seu coração mostrando quem ele é. Pensamento intruso é o coração mostrando quem ele é. Então, Davi falou: Senhor, quem é que pode discernir na superfície das águas do coração? Ok, beleza. Dou uma tapeada aqui, você não pode aparecer aqui, eu leio a tua palavra, derruba aquele barquinho da iniquidade, mas, Senhor, debaixo das águas do coração tem cada coisa terrível que eu não consigo discernir. Por isso Davi disse: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me. A palavra absolve-me é livra-me, me liberta daquelas que me são ocultas. Estão lá, Senhor, nas águas do meu coração iníquo, elas estão lá. E talvez alguns irmãos aqui tenham a seguinte sensação, isso é comum. Você tem 5 anos, 10 anos, ou quem sabe 1 ano, 2 anos de caminhada com o Senhor, e parece que você percebe que as coisas só têm piorado, que você tem visto cada vez mais sujeira no seu coração. Talvez, meus irmãos, isso seja uma reação daquilo que o Evangelho está fazendo na sua vida. Vejam, quanto mais luz você tem no local, mais defeitos e mais problemas e mais sujeira você encontra, é ou não é? Eu já falei para vocês aqui daquele carrinho que eu tinha lá, o Fiestinha velhinho e tudo mais, mas quando ele estava limpinho, banhado, uma maravilha, mas quando ele pegava aquele sol das 5, 6 da tarde, pegava de frente, o sol revelava todas as ranhuras, os arranhões do para-brisa, e eu olhava: rapaz, esse carro está velho mesmo. É isso mesmo. Quando o Evangelho vai brilhando, vai ganhando intensidade no coração do crente, aquilo que nós não considerávamos feio, começa a aparecer. Tem um bolor de sujeira ali. Tem uma ranhura ali. Rapaz, essa parede era desse jeito mesmo. Não essa parede. Mas é exatamente isso. A luz vai revelando cada vez mais os nossos pecados e vai mostrando que de fato eles são perigosíssimos e são monstros grotescos que precisam ser destruídos. É como se você estivesse numa mata densa, fechada, caminhando, e de repente você está ali na escuridão e você bate com a cabeça num galho, coloca a mão num vespeiro, num ninho de marimbondo, e um monte de acidentes acontecem, mas de repente você acende um lampião, e aquele lampião começa a mostrar todos os perigos daquela mata densa. Ali tem uma cachopa de marimbondo, cuidado, não corra, tem um galho bem na sua frente, vai bater com a tua testa ali. Ali tem uma víbora perigosa, ela pode te picar. Ali tem um ninho de vespa, cuidado, elas podem te picar. E a luz do Evangelho faz isso. E não é isso que Davi fala? Que o teu mandamento é luz para os meus olhos? Então é isso que Davi está dizendo: Senhor, a criação, ela proclama. Mas,
se a criação jorra somente coisas que glorificam o Senhor, e se eu olhar para o meu coração, essas águas que estão aqui, elas podem jorrar coisas que não te agradam. Por isso, Senhor, absolve-me daquelas coisas que são ocultas. O que Davi está querendo dizer é, Senhor, assim como a criação em tempo integral jorra a respeito da tua glória, faça também com que eu venha a jorrar a respeito das tuas grandezas. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Nós nunca, enquanto estivermos nessa realidade, neste corpo, nós nunca seremos como a criação proclamando de forma veemente a respeito da glória de Deus. O pecado está lá. O Senhor está tratando, Ele está nos aperfeiçoando, está lapidando, nos aperta de vez em quando, nos disciplina, a gente sente a dor, a gente aprende. Mas eu quero lhe dizer que uma coisa maravilhosa já foi feita por você. Certo momento, um homem chamado Jesus Cristo, ele foi até João Batista para ser batizado, e João olhou e viu a santidade de Jesus Cristo. O que é isso? Eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de atar as correias das suas sandálias. E Jesus reconheceu isso. Não, tudo bem, mas eu quero ser batizado para dar exemplo. E no momento em que Jesus desceu as águas e foi ali, batizado ali por João Batista, o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba sobre Jesus Cristo, e todos que estavam ali ouviram uma voz que vinha do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós fomos chamados para andarmos de forma agradável diante de Deus, só que essa forma nunca será 100% agradável. Mas teve um que andou 100% agradável. O agradável aqui é alguém que traz prazer. E o próprio Deus Pai falou e testificou a respeito de Cristo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, o meu deleite. E esse Cristo, Jesus Cristo, ele viveu de forma que trouxe prazer e alento ao Pai. Ele viveu de uma forma prazerosa, vivendo a lei de Deus. Ele trouxe orgulho para o seu Pai. Ele viveu de forma agradável. Não por causa dele, não para ele, mas para que essa forma agradável fosse aplicado a todos nós, como a obra da justificação de Deus, para que todos nós pudéssemos então aprender com Cristo, a sermos iguais a Cristo e a andarmos dia após dia de forma cada vez mais agradável, esperando com que a luz do Evangelho venha revelar todas as nossas inconsistências e venha nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, enquanto nós não recebemos essa plenitude divina prometida por Cristo, de andarmos de forma 100% agradável, o Senhor Jesus nos auxilia por meio do seu Santo Espírito a andarmos de forma agradável, contemplando a glória de Deus na criação, considerando a perfeição da palavra de Deus e confessando dia após dia, momento após momento, os nossos pecados, para que sejamos perfeitos diante dele. Nós vamos louvar ao Senhor então, trazendo a resposta e a oração de Davi para nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis diante de ti, rocha minha e redentor meu. Faça desse versículo 14 a sua oração e seja edificado pelo nosso Deus.